Olá, amigo internauta, estamos iniciando mais uma edição da Resenha. Seja bem-vindo. Aproveite as informações e o conteúdo exclusivo do portal nominuto.com. Alexandre Mulatinho, blog Tribuna da Justiça. Olá, Marco. Olá, Diógenes. Prazer mais uma vez. Obrigado pelo convite. Vamos participar mais uma vez da Resenha no Minuto. Também o jornalista Marcos Alexandre, repórter político. Olá, Marcos Alexandre. Para demais essa resenha aqui, aqui com o No Minuto. E o jornalista Luciano Kleiber, do Mercado Aberto, site especializado em economia. Olá, Luciano. Olá, Diógenes, Marcos, Alexandre Mulatinho. Vamos lá, vamos para mais uma resenha nessa semana tão decisiva do futuro brasileiro. Pois é, vamos aos destaques de cada um. Mulatinho, os seus destaques. Diógenes, no dia de hoje, sexta-feira, vamos receber 40 novos juízes no Tribunal de Justiça, que vai oxigenar a Justiça Estadual. Vamos comentar um pouquinho dois bate-boca que tiveram na Assembleia Legislativa essa semana, envolvendo o deputado Kelps Lima, uma vez com o deputado Nelton Queiroz, e na segunda vez com o deputado Bisson Lisboa. Vamos lá ver qual é esse estilo que está acontecendo por lá. É isso aí, Marcos Alexandre, seus destaques. Olha, Jorge, vamos começar aqui a tentar projetar um pouco do Brasil de 18 de abril, né? Um dia após a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, né? Vamos saber quais vão ser os desdobramentos, ou devem ser os primeiros desdobramentos aí dessa crise política e que está chegando aí para momentos de definição, Jorge. É isso aí. Só para registro, eu faço esse programa aqui de Brasília, quando cheguei na terça-feira, e estou acompanhando toda essa movimentação em torno do impeachment até este domingo. Luciano Kleiber, seus destaques na edição de hoje. Falar um pouco dos 10% de queda nas vendas do comércio no primeiro bimestre deste ano, de hoje, os números do IBGE, e também falar da inadimplência, né? Inadimplência que atingiu números recordes e já extremamente preocupantes de hoje. É isso aí. A gente já começa com a pauta do impeachment. A sessão histórica já começou nesta sexta-feira, às 9 horas, pontualmente, e já falaram os autores do pedido de impeachment, o jurista Miguel Reale e também a advogada Janaína Pascoal, e também já falou a defesa da senhora presidente da República, o advogado-geral da União. Os debates já começaram entre os deputados, seguem até domingo, dia da votação. Sua expectativa, Marcos Alexandre? Olha, Jorge, a expectativa não mudou, né, da última resenha para cá. Eu acho que o impeachment, né, está faltando só ser consolidado, né, ou seja, ser aprovado definitivamente na Câmara. O que eu acho que acontecerá, o que vai acontecer no domingo, na minha visão. As forças aí ainda estão, né, se movimentando nos bastidores, o governo tentando reverter, mas a debandada recente aí de partidos como o PP, Partido Progressista, e o PSD, né, mostram aí que o caminho do impeachment está sedimentado, na minha visão. Qual a expectativa do mercado, Luciano Kleiber, para essa votação histórica? O mercado de hoje tem dito muito o seguinte, que precisa se resolver, né? O que a economia não aguenta mais, esse clima de incertezas. Eu estava vendo, inclusive, hoje uma matéria do jornal o Globo, que traçava um paralelo dos números que a gente tem na economia hoje, que a gente considera tão ruins, com 1999, né? Um período em que a gente atravessou algumas dificuldades, mas que passamos bem, porque o clima político ajudou. E hoje a gente tem aí taxas de desemprego no mesmo patamar que tínhamos em 99, taxa de inflação também nesse mesmo patamar, mas essa indefinição política termina agravando tudo. E aí a expectativa do mercado é essa, que na segunda-feira a gente tem uma definição na Câmara, que esse assunto vá para o Congresso, vá para o Senado e que a gente defina para que o Brasil volte a andar. Alexandre Mulatinho, os tribunais superiores estão muito demandados nessa reta final do impeachment. Ontem acompanhamos uma sessão histórica do STF, uma última tentativa do governo de tentar barrar o processo. Mais uma derrota para a presidente. Mais uma derrota para a presidente, que um procedimento durou até o início da madrugada. O governo não conseguiu reverter. Também teve a tentativa do
do ex-presidente Lula de colocar uma lista de defesa da democracia, que também foi uma outra tentativa que deu em água, e a grande ausência, né, do ministro Toffoli, que não participou da sessão e que já foi advogado do PT e causou essa estranheza, né? Mas acho que o ministro Toffoli estava na Romênia, aliás, ainda está, só chega no correr da próxima semana. Foi uma ausência sentida pelos petistas, mas a presença ou não de Toffoli ontem no julgamento, acho que não ia alterar o resultado, porque uma grande maioria rejeitou as ações apresentadas, não só pelo advogado-geral da União, mas também por parlamentares aliados à presidente Dilma. Exatamente. Achei só a sessão alongada demais para só analisar a ordem de votação, né? Podia ter sido mais breve. Mas eu acho que você lembra o que houve ontem, né? Eles estavam na sessão normal deles, quando essas ações chegaram. E aí suspenderam a sessão ordinária e convocaram a extraordinária depois das 6 horas. Então, as atenções de todo o país se voltaram para o STF. 2 questões basicamente foram discutidas, Mulato já fez referência, foi a ordem estabelecida pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ficou estabelecido que a votação dos deputados vai ser de norte para sul, respeitando ali a latitude das capitais. E a outra decisão, que era a maior expectativa do governo, era a suspensão mesmo da sessão, sob o argumento de que a defesa foi cerceada. Agora, lembrando a todos vocês que acompanham a resenha, que na Câmara dos Deputados é a admissibilidade do processo de impeachment. O julgamento será feito pelo Senado da República. Marcos Alexandre. Jorge, ainda é uma etapa importante essa da Câmara, porque vai nortear também, né, o julgamento que você se referiu, que vai acontecer no Senado. Mas certamente vai haver uma derrota aí para a presidente Dilma Rousseff. Ela certamente será afastada a partir de segunda-feira, decorrente aí dessa votação da Câmara. É o que eu acredito, assim, com base nas notícias que chegam de Brasília, dos depoimentos, e da falta de 3 fatores, Jorge. A presidente Dilma Rousseff perdeu sustentação popular, sustentação política, sustentação jurídica. Então, diante desse quadro, acho muito remota a chance dela se sustentar no governo e de ter uma vitória domingo na Câmara. Eu já pergunto, aproveito o Marcos Alexandre, para perguntar sobre a rearrumação política no estado do Rio Grande do Norte, até como efeito desse processo de impeachment aqui em Brasília. O PT já largou o governo Robson, né? Pois é, esse já é o primeiro efeito aí político dessa votação, desse processo de impeachment criado aí, que tá movimentando todo o Brasil, né? O deputado federal Fábio Faria, que é do PSD, né, filho do governador Robson Faria, anunciou na última quarta-feira que iria votar a favor do impeachment, né? E automaticamente isso gerou a reação aqui dos petistas locais, os petistas potiguares, né? O deputado estadual Fernando Mineiro foi o primeiro a se posicionar, já pela rede social, pelo Twitter, ele defendeu o rompimento, e ontem o partido se reuniu, né? Nesta quinta-feira o partido se reuniu aqui no Rio Grande do Norte, decidiu por essa ruptura política com o governo. O governo fez uma nota lacônica, agradeceu, disse que teve a contribuição do PT e vida que segue. Vamos ver como é que vai se posicionar. O PT agora é oposição, né? Oficialmente oposição ao governo Robson Faria. É o primeiro dos efeitos. Outros irão, mas aí ainda não estão muito claros, Jorge. É verdade. E o governador Robson perde seu principal aliado de peso na última campanha, praticamente um apoio solitário do PT, também, claro, do PCdoB, mas era o aliado de peso do governador. Alexandre Bonatini, eu soube que houve bate-boca na Assembleia Legislativa esta semana, foi por causa do impeachment de Dilma? Não foi pelo impeachment. Foram 2 bate-bocas em 2 momentos, em 2 dias distintos. O primeiro envolvendo o deputado Kelps Lima e o deputado Nelta Queiroz. Kelps esteve na região Seridó, que é base eleitoral do deputado Nelta Queiroz. E cada deputado que visita lá a base eleitoral de Nelta, ele fica inflamado. E só desta vez, Kelps Lima fez uma declaração
chamando que tinha deputados que agiam como gatinho e leões. Gatinho na Assembleia e leão lá na base eleitoral diante do seu eleitor. O Nelter quis saber... E ele fazia referência a quem? Não, aí foi o que Nelter quis saber. Aí o deputado Kelps conversa para cá, conversa para lá. Só que isso tomou tempo. E tinham 2 projetos de lei importantes que foram enviados pelo governo para ser aprovado. Um que normatizava a fiscalização da nossa água, através do IGARNE, e outro que tem novas doenças por invalidez e aposentadoria. Então, 2 projetos de muita importância que ficaram para segundo plano em virtude da questão de pezinha regional. E isso terminou que os projetos não foram apreciados apreciados só no dia seguinte. E no dia seguinte, depois do projeto aprovado, Kelps pediu a palavra novamente e teve um bate-boca desta vez com Disson Lisboa, líder do governo. Porque Kelps chegou a chamar o governador de mentiroso, porque tinha prometido ser o governador da segurança, o governador da saúde, o governador disso, daquilo, e queria entrar para a história como governador que não foi nem isso nem aquilo. Aí o deputado Disson pediu a palavra, lá vai todo o cortês, mas Kelps disse, não, então desculpa, eu não chamo ele de mentiroso não, ele é incompetente mesmo. Aí já foi, bateu mais uma vez. Aí quer dizer, o debate lá na Assembleia está acalorado de olho. Olha, o clima está exaltado, não é só aqui em Brasília não, viu? É o parlamento de todo o país. Né? Aliás, o deputado Disson Lisboa, que é líder do governo, estava em Brasília essa semana, encontrei com ele aqui nesses dias, aqui em Brasília. Agora, a gente vai tratar um pouquinho da economia, e você falava na sua chamada a questão do comércio, que amarga quedas no Rio Grande do Norte. É feito também dessa crise nacional, não? Pois é, Diogenes, o problema é que quando a gente começa a ver essa crise em números, a gente realmente, a preocupação aumenta. Né? O IBGE divulgou no início da semana os dados relativos ao mês de fevereiro, e aí você tem a comparação do bimestre. Né? O primeiro bimestre de 2016, o Rio Grande do Norte teve uma queda de 10,3% nas vendas. Gente. Esse percentual é quase o dobro do que as vendas caíram ao longo de todo o ano passado. A projeção é de um ano de 2016 ainda mais difícil do que foi 2015. E a gente se preocupa muito, principalmente com o comércio, porque, como eu já disse algumas vezes nos meus comentários na 96, já citei até aqui, inclusive, o comércio e os serviços são o grande pilar da nossa economia. Eles respondem aí por praticamente metade dos empregos formais, respondem por 60% da arrecadação de impostos, 47% do PIB. Então, quando o comércio vai mal, quando os serviços vão mal, a nossa economia como um todo declina. E essa queda aí de 10,3% para o primeiro bimestre do ano, repito, é extremamente preocupante. É isso aí. Já puxo o outro assunto, destaque do Luciano Kleiber na nossa resenha hoje, que é o aumento da inadimplência. A pessoa que não paga suas contas, Luciano Kleiber, é outro efeito negativo nesse momento de crise. Pois é, a gente também diz muito, Diogenes, que se fala de endividamento. Né? Endividamento por si só não é ruim. As famílias podem se endividar para aumentar seu patrimônio, para adquirir um imóvel, para comprar um carro, né? Para trocar de carro, para trocar de imóvel. O grande problema é quando esse endividamento vira inadimplência. E esta semana saíram aí alguns números de duas ou três instituições e todos apontam na mesma direção. Em média, 40% a 44% dos brasileiros e dos potiguares estão endividados. E essas contas, elas levam em consideração, Diógenes, o endividamento com mais de 90 dias de atraso, a inadimplência, com mais de 90 dias de atraso. São 60 milhões de brasileiros, Diógenes, com o nome negativado, né, com o nome em algum órgão de proteção ao crédito. Essas pessoas, além de ter familiar roubada, essas pessoas não têm mais tranquilidade de casa para muitas coisas, elas também ficam alijadas do processo de consumo. E aí a possibilidade de recuperação do consumo, da economia de uma maneira geral, fica ainda mais distante, fica ainda mais lenta. Alexandre Mulato. Me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, na edição de ontem do Novo Jornal, tinham quase que páginas inteiras daqueles editais de cartório protestando
os títulos de mal pagadores. Antes eram... Reflexo disso que o Luciano está falando. Impressionante, impressionante. Não era caco de página, não. Era quase a página inteira. Não foram quase três páginas inteiras com os nomes negativados. Foi impressionante a edição de ontem do Novo Jornal. É verdade, Olavo. Não é a primeira, né? E aí eu queria só ver se o Luciano comentava também uma outra proposta que passou a circular aqui na cidade esta semana, e que chamou bastante atenção, que é o fechamento dos shoppings aos domingos, das lojas dos shoppings, né? Melhor dizendo, não de todo o shopping, porque tem área de lazer, área de alimentação, mas a das lojas. Essa ideia vai prosperar, Luciano? Como é que os empresários estão lidando com isso? Tem tudo para prosperar, viu, Marcos, Mulato, de hoje, nossos telespectadores aí, internautas, tem tudo para prosperar. Esse movimento começou em Belo Horizonte. Os shoppings, de uma maneira geral, estão às voltas com uma vacância muito grande nas lojas. Os shoppings chamados não consolidados, com menos de 2 anos de atuação, estão amargando 45% de vacância nas lojas. Os que são considerados consolidados, que foram inaugurados de 2012 para trás, né, ou seja, já tem aí mais de 3, 4 anos de atuação, e mesmo nesses shoppings a taxa de vacância está beirando os 10%, quando historicamente ela fica em 3% a 3,5%. Então as lojas os shoppings estão com muitas lojas fechadas, e as lojas que estão abrindo, as lojas que abrem no domingo com um custo muito alto, porque abrir ao domingo tem um custo extra, principalmente trabalhista, com os trabalhadores, com os colaboradores, essas lojas não estão vendo isso se reverter em vendas. Né? As lojas não estão... A relação custo-benefício para as lojas de abrir no domingo não está boa. Então, o que as lojas querem? As lojas querem ter a opção de abrir, porque pode ser que um segmento ou outro tenha um bom movimento no domingo, mas a maioria, de uma maneira geral, elas não estão tendo. E a tendência é que sim, em todo o Brasil, os shoppings comecem a deixar optativa essa abertura, e aí a abertura ou não vai depender muito do momento que a gente estiver vivendo na economia. Este é um assunto importante, causou grande repercussão depois do comentário de Luciano Kleber no Jornal 96, que você acompanha segunda, sexta-feira, no... Alexandre Mulatinho, por que a posse de novos juízes vai arejar, vai oxigenar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte? Diógenes, das 65 comarcas que nós temos, apenas 35 tinham juízes ocupando essa cadeira. Então, com a chegada desses juízes, que é um concurso que foi de 2012, ainda do governo Rosaldo, e só agora que é concluído, porque teve as etapas da oral, a questão da tese, prova de títulos, aí vem uma pela vaga do outro, e assim por... Mas nessa sexta-feira, às 17 horas, estão tomando posse 40 novos juízes, e que vão definitivamente ocupar as 65 comarcas aqui no Rio Grande do Norte. Com isso, haverá mais tramitação de processos, mais agilidade, e a expectativa do presidente do tribunal, desembargador Cláudio Santos, é uma expectativa ousada, é que a pauta seja zerada ainda esse ano. É isso aí, a gente daqui, a gente deseja boa sorte aos novos juízes e que a gente possa ter uma justiça mais célere e mais justa, né? Porque tem processo aí que passa anos, 5, até 10 anos para se concluir, e desse jeito a justiça ela não é promovida, ela não é efetivada, Luciano Kleber. Pois é, Leonis, essa notícia é muito boa, né? Porque a justiça é uma das bases da democracia, né? E tê-la com capilaridade, com celeridade, é fundamental para que a gente consiga tocar esse Brasil aí pós-18 de abril, né? Para usar o termo que Marcos usou. E é isso aí que eu encerro hoje a nossa resenha, perguntando a Marcos Alexandre e a todos os participantes da resenha, qual é o Brasil que vai surgir depois desse processo de impeachment, hein? Qual é o Brasil do dia 18 de abril, segunda-feira, Marcos Alexandre? Diógenes, eu sinceramente não tenho muitas ilusões, não. O que eu espero né, vai haver aí uma mudança de poder, né, de um grupo político para outro, né, isso aí para mim eu acho que já é líquido e certo. Então o que eu espero é que esse
essa nova gestão, digamos assim, que o presidente, futuro presidente Michel Temer, né, que eu acho que vai tomar posse, enfim, que ele possa realmente colocar o Brasil nos trilhos, né, ele com o grupo dele, com o ministério que ele vai formar, né, e que certamente vai enfrentar a oposição feroz do PT no Brasil todo, aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo, mas que o Brasil volte aí a caminhar no rumo certo, né, e rearrumar a economia, né, que o Luciano falou tanto dos prejuízos aí que a gente está sofrendo, e a gente está sofrendo realmente na pele, e a gente volte a ter normalidade. Isso, para mim, é o mais importante. Alexandre Bulatinho, Henrique Eduardo Alves tem lugar garantido no próximo governo? Foi o primeiro que seguiu a palavra do Michel Temer, né? Primeiro e único, né, Ele se ausentou. E os que saíram hoje foi para votar no impeachment, né? O da Saúde, o Patros e outro. Foram 4, né? A Ciência e Tecnologia. E deve ter o compromisso de retornar. Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, o Marcelo de Castro, da Saúde, o Mauro Lopes, da Aviação, e tem um outro. Qual é o quarto? É o Patros Ananias? Cátia Abreu. Cátia Abreu é senadora, mas na Câmara tem um outro deputado. Não estou lembrado. Não sei se da Paraíba? Não é o filho do Jader, não. Eu acho que é o filho do Jader. Não sei se ele está com mandato, sem mandato. Tem um quarto deputado aí que não tinha largado o Ministério. E as expectativas favoráveis à presidente Dilma. Se o Pancera não votar na Dilma, se o Marcelo de Castro, vão ser surpresos, porque eles reafirmaram o apoio ao presidente Dilma. Só para... Jorge, só rapidinho, eu acho que vale aqui, a gente fez uma análise, uma certa projeção semana passada da nossa bancada. E aí, durante a semana mudou, né? Então vamos atualizar aí nossos internautas, né? Que está em ritmo de Brasil e Alemanha, por enquanto. Está 7-1, né? 7-1, só temos um voto, né, contra o impeachment, que é da deputada Zenaide Maia, que se mantém com a mesma posição, mas Fábio Faria e Beto II, que na nossa lista da semana passada estavam indecisos e agora votam a favor do impeachment. Então, 7-1, um apoio expressivo da bancada do Rio Grande do Norte a favor do impeachment, Luciano Coelho. Pois é, e inclusive tem notas aí hoje na imprensa aqui do Natal que dizem que pode ser que a Zenaide também mude, viu, Bioli? Pode ser que na hora de votar, pode ser que ela vote pro impeachment. Então, a pressão sobre ela está grande. Então, e ela tá, para tentar segurar João Maia. Só vão saber. Como é que é? Mas pelo jeito... É para segurar João Maia, né? Do Brasil. Pois é. Diga, Marcos. Oi. Não, a gente vem falando... A expectativa para domingo, né? O Marcos falou da alternância de poder e eu acredito que haverá sim essa alternância e o PT com gosto de gás fazendo aquela zoada na oposição. E aí vamos saber qual vai ser o cenário do novo governo Robson. Porque, meu amigo, aguentar o PT fazendo greve, até agora não teve uma greve na educação, mas a partir de agora a educação vai ter problema a todo instante. E vamos ver como vai, ITEP vai ter problema, e você vai ver o PT nas ruas, incomodando, chateando, como era o PT. Agora acho melhor que seja assim, o PT na oposição. Agora, Mulato, olha... Não é só o PT nas ruas não, viu? PT nas ruas não, tem MST. Pô, peraí, Marcos. MST nas ruas, as centrais nas ruas. Aliás, neste sábado, a presidente Dilma sai do Palácio da Alvorada para visitar um acampamento aqui do MST aqui em Brasília. O pessoal está reunido exatamente para as manifestações do próximo domingo. E eu estive lá na esplanada semana, só um minutinho, Marco. O Muro da Vergonha, o chamado Muro da Vergonha, que separa coxinhas e mortadelas, é uma coisa... Não vai segurar ninguém, viu? Quando o pessoal estiver lá no empurra desse muro, olhe, eu prevejo cenas de violência no próximo domingo. Espero que não aconteça. Vou ficar na torcida que não aconteça. Mas
prevejo não só lá fora, mas também dentro do plenário. Vai ter deputado trocando tapa com outro daqui para o próximo domingo. Marcos Alexandre. Jorge, quando eu estava vindo aqui para participar da nossa resenha, me chegou a notícia, né, eu ainda não tenho muitos detalhes, de que o MST já fechou 4 BRs aqui no Rio Grande do Norte, viu? Olha. E disse que vão permanecer fechadas até domingo. Veja só aí a situação. É esse o país que queremos? Esse embate. Porque vai voltar. Não é o que é. Vamos lá, Nós queremos. Não é esse o país que a gente quer, não. O que precisa ser dito é o seguinte. O que precisa ser dito é o seguinte: se o impeachment é uma medida constitucional e legal, e se ela está sendo tomada dentro da legalidade, impedir o ir e vir dos cidadãos não é legal. Então as forças de segurança têm que agir. Exatamente. Porque vai votar o impeachment, o MST vai parar o Brasil. Não é assim não, meu amigo. Concordo. Existem leis nesse país. É o que eu disse assim, o importante, independente do resultado de domingo, é o Brasil voltar à normalidade. O Brasil não está vivendo uma situação atípica, incômoda para todo mundo, não só para os políticos. Então esse pessoal precisa tomar juízo, tanto os políticos quanto os movimentos sociais, e enfim, dar normalidade ao Brasil. Para encerrar, eu tenho dito umas coisas. Mais do que nunca, nossas instituições precisam prevalecer. Nós precisamos preservar nosso Estado democrático de direito, que tanto custou a gente, 24 anos, 25 anos de ditadura militar. É preciso que as nossas instituições falem mais alto, as pessoas passam. Então, essa é a expectativa que eu tenho, que a gente possa passar por esse processo, mais uma vez, mas de forma pacífica, e que possamos ter um país melhor a partir de agora. Sabe por quê? Porque a economia precisa girar para gerar emprego e renda, e nós precisamos ter um país que continue avançando, crescendo, como a gente tinha até bem pouco tempo. Vamos esperar que esse momento passe. Eu queria agradecer Luciano Kleiber, Alexandre Mulatinho, queria agradecer também Marcos Alexandre, e até a próxima semana com a nossa resenha, o Portal do Minuto. Obrigado a todos.